Ok, pessoal, já de volta e o pessoal aqui com a gente, né? Alex Carreira está aqui com a gente. Pastor Márcio e a pastora Esther já estão em Teresópolis, hein? Boa noite, Hélio. Já estamos na nossa amada Terê, graças a Deus. Abraço também para você, Márcio. E domingo estaremos juntos. Valéria também assistindo a gente. Muito obrigado ao pessoal também do WhatsApp aqui. Eu estou sem WhatsApp agora, mas o pessoal que nos acompanha e que vai mandando bate-papo aí, vai batendo papo com a gente pelo WhatsApp. Eu acho que a gente olha, inclusive a população de Teresópolis, a gente ainda não olhou como deveríamos ver a região da Terefri, essa nossa região do interior, a começar de Albuquerque, indo até Vieira. É uma região muito produtiva. Se vocês pararem ali na saída da Teresópolis-Friburgo, num domingo à tarde, depois de 2 horas, vocês vão ver quantos carros saem dali indo para o Rio de Janeiro. Ou indo para Além Paraíba, ou indo para Juiz de Fora. É um número muito grande de turistas que vêm para passar final de semana naquela região. E eu acho que as nossas autoridades ainda não olharam como deveria ter. Ainda não tiveram o olhar que a gente precisa ter naquela região, Alex. Eu acho que é um processo. Até você faz uma reflexão importante. Se a gente olhar hoje, por exemplo, o bairro de São Pedro, que é o bairro mais populoso de Teresópolis. Né? Quantos vereadores nós temos do bairro de São Pedro hoje? Nenhum. Temos a Márcia Valentim. Não, perdão, desculpa. Que era suplente e acabou assumindo a cadeira agora. Né? Mas quando você olha para o interior, você vai perceber que o maior número de vereadores estão no interior. Hoje 7. Eram 8, porque com a morte do Ademir. Exatamente. E o mais votado, que é o Fabinho Filé, é do interior. É do interior, sim. Então, isso significa que a força do interior, né, você vê, populacionalmente, eu acho que o interior deve significar aproximadamente 30% da cidade toda, assim, do ponto de vista de população. Mas na hora da força econômica, do voto, o interior é muito bem. Até hoje, o vereador mais votado da cidade é o Faria, da história da cidade, é o camarada que todo mundo sabe que tem a característica do interior em bom sucesso. Então, assim, acabou ajudando na eleição do sobrinho. Sim, todo mundo sabe que a força política da família ali elegeu, né, o Fidel. Então é o seguinte, o que significa o interior para a gente? Isso é uma coisa que é para a gente pensar. A nossa cidade aqui, ela sempre teve um glamour muito grande, né? Porque ela foi um dia projetada para ser a capital do estado. Nosso Vanderlei aqui, o historiador, conhece isso muito melhor do que a gente, dá aula para a gente sobre tudo isso. E ela foi adotada pela família Guine, que era a família mais rica, uma das famílias mais ricas do mundo, na década de 20, 30. Então ela foi uma princesinha da coroa, né? Um charme, né? Eu sempre digo assim, Petrópolis, fosse a França, Petrópolis seria Paris e Teresópolis seria Veneza, né? Seria Versalhes, né? A família Guine pegou aqui para transformar. E a gente foi até a década de 70, tivemos aqui o Faria Lima, que foi governador, que morou em Teresópolis, nós tivemos o Geisel, o presidente da República, que veio morar em Teresópolis. Ele era presidente da Petrobras. Ainda. Pois é. Então, assim, você imagina o que é essa cidade. Foi morar no Parque Regadas. Exatamente. Depois, lá no Imbuí, né? Lá na Barra do Imbuí. Mas, ao longo de um período, infelizmente, a cidade veio perdendo muito. Perderam grandes fábricas como a Sudantex, a cidade se favelizou muito, a cidade perdeu muito emprego, foi perdendo. A gente tem hoje 2 grandes problemas na cidade. Alguns, mas 2 grandes problemas. Emprego e renda é um problema central da nossa cidade e a saúde pública. Nós sabemos que esses são os nervos centrais dessa cidade, entre vários outros. Né? Mas o interior, ao contrário aqui da cidade, da área mais... Perfeito. O raciocínio, né? É perfeito. O interior, ao contrário, ele cresceu. Ele desenvolveu... Não se favelizou. Hoje, se você pensar no poder aquisitivo que migra do Rio para Teresópolis, muita gente está vindo morar aqui. A região mais procurada é o interior. É o interior, aquela região ali que começa em Albuquerque. Albuquerque e Vargem Grande, principalmente, são dois polos muito, muito atrativos de gente que vem do interior, que tem quer uma qualidade de vida maior. Agora, tudo isso, nós precisamos realmente dar uma repensada. Como eu disse aqui, como que no interior desse tamanho você não tem faculdade de agronomia? A gente precisa entender que a cidade, ela não é uma cidade única, ela se divide em muitas cidades. Eu disse isso na minha campanha, por exemplo, eu dizia isso muito, muito fortemente. A gente faz uma campanha, às vezes, em Teresópolis, achando que Teresópolis é só sendo a cidade, o bairro do Alto e acabou, e a Tijuca. Não, a cidade tem favelas, problemas seríssimos, problemas gravíssimos. Você pegar a Rio Bahia, por exemplo, quem mora numa comunidade na Rio Bahia, quando desce ali, dá de cara com a situação que é o seguinte, não tem luz porque aquela região é uma região que corta uma estrada federal. Então, as situações da cidade são muito diversas. E a gente tem que olhar cada setor desse com um olhar específico, que se a gente quiser olhar como um todo, a gente vai errar muito. É claro que isso é um processo.
E eu acho que, assim, pensar no interior, desenvolvimento econômico. Também não é uma vida fácil. A gente está agora, né, tira foto lá no... Todo mundo acorda agora às 5 horas da manhã para vir aqui no centro tirar foto no Soberbo para 4 graus, 5 graus. É um charme esse negócio. A gente fala isso. Final de semana o turismo na cidade lota. Já sei onde você mas quer chegar. O camarada que acorda lá 4 horas da manhã para meter a mão no alface, para tirar aquilo debaixo de sol, debaixo de chuva, ele não leva uma vida fácil. E a gente tem que pensar sobre tudo isso. E isso, obviamente, tem que ter um olhar que ajuda a desenvolver, que ajuda a entender essa nova geração. Eu estou falando aqui como alguém que tem muitos amigos no interior. Quando você olha a nova geração, ela não está tão disposta a ir para a agricultura como o pai, a mãe e os avós foram. Agora, esse camarada nós temos que colocar. Não adianta a gente todo mundo fazer faculdade de Direito e não ter mercado para ser advogado. Ao invés de você ser engenheiro agrônomo, por exemplo, que daria muito mais resultado do ponto de vista econômico. Então, eu acho que é uma questão de a gente começar a ter diagnóstico para a gente poder acertar. Você está falando uma coisa e apontar. Pode acontecer daqui a alguns anos. O homem do campo vai diminuir. Porque o filho do homem do campo, o neto, ele já não quer mais. Exatamente. Ele está indo embora. E você começa a perceber. Se tem uma coisa que é legal hoje, por exemplo, grandes condomínios crescendo no interior, por outro lado, você vai perceber que essa terra agrícola, ela vai perdendo espaço para grandes condomínios que vão chegando lá também. Então, assim, é legal ter condomínio, bacana, ótimo, ter qualidade de vida, tudo isso é legal. Mas se a gente não pensar na questão do desenvolvimento econômico, daqui a pouco, atrás da pessoa rica, vem a favela daqueles que não têm a mesma oportunidade para trabalhar na casa da pessoa rica. Então, tudo isso nós temos que pensar. E aquilo ali, eu diria para a gente o seguinte, é fundamental e muito importante que o interior, estou falando do segundo, mas também do terceiro distrito, a gente tem que pensar, de um modo geral, o interior, porque a nossa grande riqueza, na minha opinião, está nesse setor e está aqui na cidade, no turismo e na inovação. Porque se a gente tem a maior empresa de informática do estado do Rio de Janeiro, a quinta maior do Brasil, que é a Alterdata, e o mundo todo produz riqueza hoje, é exatamente na área de ciência e tecnologia, nós temos que pensar que esses são 3 fatores importantes. A agricultura, o Brasil só não quebrou na pandemia. Agradeça a agricultura, e aí nós estamos falando principalmente de Mato Grosso, soja, exportação, e aí Teresópolis está nesse jogo, porque quando a gente fala do segundo estado mais importante economicamente do Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro, nós temos a maior agricultura em Teresópolis. Quando a gente fala do maior estado do ponto de vista turístico do Brasil, que é o Rio de Janeiro, nós estamos falando de Teresópolis. Né? E aí nós temos um fator a nosso favor, que nós temos que cuidar muito bem, Hélio. Isso tem relação com a educação, que é a violência. Teresópolis é conhecida até hoje como a cidade menos violenta do estado, a 10ª menos violenta do Brasil. E isso nós temos que cuidar com muito carinho, porque isso é uma coisa importante. Olha hoje o que está acontecendo em Angra dos Reis. A gente acabou de ver agora uma senhora ser sequestrada dentro da loja dela. Você imagina isso em Angra dos Reis, que é uma cidade com características, é claro, praiana, mas característica interiorana, como Teresópolis. Você tem uma pessoa sendo sequestrada dentro da loja, você tem traficante de fuzil dentro de Angra dos Reis, Macaé, Rio das Ostras, o que está acontecendo na região dos lagos hoje com a violência. Então, graças a Deus, ainda é um ativo importante. E nós estamos a 1h30 do Rio de Janeiro. Né? Claro, as pessoas fazem turismo também em Búzios, fazem turismo também em outros lugares do Rio de Janeiro, fazem. Mas nós somos a cidade turística, junto com Petrópolis, mais próxima da capital. E tudo isso é uma coisa que joga a nosso favor. Agora nós temos que transformar tudo isso em dinheiro, em emprego, em renda e valorizar as pessoas. Eu sempre digo o seguinte, o homem do campo sempre diz, eu não preciso de muita coisa, não preciso de asfalto. O interior, o camarada pede pouca coisa, ele quer asfalto, porque nós temos 800 quilômetros de estradas vicinais não asfaltadas. Vai ser dar 10 estradas, Teresópolis, Friburgo, não asfaltadas. Mas a gente está falando disso, do que eu vou falar. Como prender o homem no campo. Que você iniciou essa tua última fala dizendo exatamente isso. O filho, o neto do agricultor já não está mais ficando. Até porque ele quer estudar. E a gente não tem realmente uma faculdade, uma escola de agronomia. Eu acho que escola técnica, escola de agronomia, a gente pensar em tecnologia para o campo, a gente pensar no turismo para o campo, né? Eu fico imaginando aqui quanto não pagaria uma madame do Leblon para sair de um prédio na Vieira Solto, sentar lá no meio daquele alface lá e poder almoçar, tomar um bom vinho e poder pegar um alface no pé e levar para casa. Isso é turismo agrícola, né? Então essa experiência, que o mundo todo é o seguinte, o turismo, mais do que só você visitar lugares bonitos, é a experiência. Você poder experimentar coisas diferentes. E eu tenho certeza que esse povo que mora na capital, e eu estou falando como alguém que circula o estado do Rio de Janeiro, o povo que mora na capital, que está lá no cimento, no asfalto, o que ele mais quer final de semana é estar ao ar livre, na cachoeira, vendo a mulher de pedra, vendo o dedo de Deus. E isso nós temos aqui para dar e para vender. Né? Bom, a gente já está quase que na reta final do programa. Algumas pessoas aqui fazendo perguntas ao Alex, mas ele já vem respondendo. Chegou uma nova, ele vai falar disso, só que a gente já não tem mais muito tempo e eu preciso saber do Alex o que está chegando do governo do Estado
para Teresópolis. Ele tem que falar disso com a gente. O Jorge Maia, por exemplo, está aqui pedindo a sua opinião sobre ter em Teresópolis o museu da CBF. Eu falei muito disso na campanha. Eu vou dizer de novo, até quando eu falei isso na campanha, muita gente não entendeu. Um monte de problema na cidade, na área de saúde, vocês estão preocupados com o museu do futebol, como se uma coisa fosse em detrimento da outra. Eu quero dizer o seguinte, a saúde, a educação, ou qualquer política pública precisa de recurso. E dinheiro não nasce em árvore, dinheiro nasce da economia, da produção econômica, né? Quando você olha para a CBF, você percebe o seguinte, nós só temos uma seleção do mundo pentacampeã, não tem duas, não tem Alemanha, não tem França, não tem Inglaterra, tem a seleção brasileira. Nós temos hoje o Neymar, que figura entre os 3 maiores jogadores nesse momento, né, 3, 4, aí alguns podem querer fazer a crítica ao Neymar e dizer que não é o terceiro, é o quarto, mas ele está entre os maiores jogadores do mundo na atualidade. E a seleção brasileira quase toda está jogando na Europa hoje. Então, os jogadores que pisam aqui em Teresópolis, naquele gramado, eles são jogadores conhecidos mundialmente. E aquele negócio ali é uma riqueza que a cidade tem extraordinária e que precisa gerar riqueza. Então nós precisamos ali ter museu, nós precisamos ter souvenir, nós precisamos ter restaurante, nós precisamos receber turistas internacionais aqui, gente com poder aquisitivo alto, porque na hora que a gente conseguir botar gente botando dinheiro na cidade, a gente consegue ter mais imposto para ter saúde de qualidade, para ter escolinha de futebol na comunidade, para ter cultura na cidade. Então aquilo é um atrativo e fundamental. E assim, quando a gente olha para americano, para europeu, qualquer cidade dos Estados Unidos ou da Europa, os camaradas pegam qualquer coisa e fazem aquilo virar dinheiro. Às vezes inventam motivo de coisas que nem existem direito, pegam um pé de laranja lá, produz um negócio e aquilo vira dinheiro. Você imagina o que é a CBF para a gente? Vou te falar a mesma coisa que eu falei sobre a Telefree. Os nossos governantes não olharam para a importância, nenhum deles, para a importância de uma CBF até hoje em Teresópolis. Nem a população teresopolitana entende isso. A maioria das pessoas ficam reclamando quando a seleção que está aqui, eles não podem ir lá ver os jogadores treinarem. Aí eu costumo perguntar aqui o seguinte, Alex, eu aqui no meu estúdio, eu, Hélio Carracena, alguém pode entrar pela porta ali sem autorização? Não, por quê? Porque vai me atrapalhar. Então não pode ter ninguém aqui dentro do estúdio. O médico, quando está lá trabalhando dentro do seu consultório, alguém pode entrar e assistir o médico trabalhando? Não, não pode. O cara, quando está cozinhando no restaurante, você pode assistir o cozinheiro lá trabalhando, fazendo a comida? Não, não pode. E o jogador lá dentro da CBF é a mesma coisa. O cara está trabalhando. Ele pode ter em determinado momento que poderia abrir, tá? Mas eles estão ali trabalhando. A população de Teresópolis não entende isso. Olha aqui, me dá um comercial rapidinho, eu estou em cima da hora. Aliás, eu vou atropelar esse comercial. Me desculpe aí, depois eu vou afora disso, senão não vai dar tempo. Alex, eu quero saber o seguinte, o que Teresópolis pode esperar do seu trabalho lá junto ao governador? Bom, o meu trabalho é o seguinte, primeiro é de unificar a cidade. Porque não adianta a gente ficar brigando aqui, briga com o prefeito, briga com o deputado, briga com A, briga com B. Então, assim, claro, a gente pode discordar politicamente, pode ter visão diferente, isso é da vida política, mas eu acho que o momento é de unidade para a cidade. Então nós temos que unificar a cidade aqui em prol de trazer coisas para Teresópolis, que a coisa mais importante aqui é a cidade e são as pessoas, não somos nós políticos. As coisas mais importantes são o cidadão. Então eu acho que nesse sentido é o seguinte, a Teresópolis-Friburgo eu acho que é um grande investimento para a cidade, o que vai gerar de recursos, tudo que nós já falamos aqui, né, da nossa região. Nós estamos fazendo investimento grande para tirar do papel essas obras todas que ficaram de 2011. E eu dei o exemplo aqui do Salaco, do Grande Florestal. Daqui a pouco nós vamos entrar também ali no Espanhol e nos fios para fazer encosta. Nós temos uma questão que ainda reside com relação à questão da Fazenda Hermitage. Nós tínhamos mais 500 unidades que ficaram pelo caminho para serem construídas e tem muita gente ainda precisando de casa em Teresópolis, então estão trabalhando para tentar resgatar esse projeto e colocar ele de pé novamente. E nós temos aí uma tarefa importante que, na minha opinião, é na área de educação. Nós temos um conjunto enorme de jovens hoje não terminando o ensino médio em Teresópolis. Nosso ensino fundamental aqui realmente é um ensino que vem ganhando prêmios durante muitos e muitos anos, né? A professora Magda, que começou lá atrás, aí eu estou falando aqui, independente de quem que seja o político, foi uma pessoa importante da educação de Teresópolis. Foi, né? No governo Tricano. Professora Maria do Rosário. Nós temos um conjunto de educadores nessa cidade aqui que foram fundamentais para a nossa educação primária. Ela é uma educação exemplar, mas a educação secundária a gente perdeu muito ao longo do tempo. Você vê hoje o que é o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, que eu fui presidente do Grêmio. É um colégio hoje que está esvaziando. O presidente Bernardes fechou as portas. Né? Dentro do bairro de São Pedro, um colégio daquele tamanho, aquele prédio ali. Então nós precisamos pensar muito, como você disse aqui, escola técnica é uma grande saída para Teresópolis. A gente precisa resgatar isso. Precisamos ter uma FAETEC. Estamos conversando com o secretário de Ciência e Tecnologia, nós precisamos repaginar a FAETEC em Teresópolis. Não pode ser mais aquele cursinho de informática que o cara vai fazer um Word, um Excel e sai da lista com um diploma que não serve para muita coisa. Aquilo tem que voltar para a nossa vocação. Então, se nós temos indústrias aqui na cidade, precisamos formar a gente para essas indústrias locais, para o nosso turismo. A gente precisa repensar essa cidade. E, nesse aspecto,
o governo do Estado está dando um grande passo. Nós vamos ter investimentos robustos na educação, repaginar essas escolas todas, botar laboratório de informática de primeira qualidade, porque hoje o dinheiro está na robótica, o dinheiro está no aplicativo, o dinheiro está nesse novo conhecimento que essa juventude tem que participar. E vou dizer uma coisa para você, Hélio, eu acho que a nossa função fundamental é oportunidade. As pessoas não querem esmola. Acho que a gente tem função de fazer trabalho social, como a gente está fazendo agora o Supera, por exemplo, que é um programa importante do Rio, botando lá dinheiro na mão da pessoa mais pobre, que hoje está desempregada, é fundamental. Mas as pessoas querem emprego, querem oportunidade, querem poder estudar, querem poder fazer universidade, querem poder se formar, para elas poderem, com o seu próprio ganho, o seu próprio dinheiro, poder produzir e ficar na cidade. Porque eu acho que isso é uma coisa importante. A minha geração agora, já passei da casa dos 40, né? A minha geração toda está voltando para Teresópolis. Saiu daqui para estudar, para trabalhar, e todo mundo foi fazendo um pouco a vida, e estava todo mundo agora de novo na cidade. Eu vejo uma quantidade de gente enorme voltando. A gente tem que trabalhar para não tirar a juventude daqui. Porque essa cidade é extraordinária. Como eu disse aqui, tem tudo. A gente se conhece, a gente tem relação familiar, a gente criar todo mundo junto. E a gente tem que fazer as pessoas ficarem aqui, porque é muito triste você pegar hoje e ter jovens aqui desempregados, sem perspectiva de vida, a quantidade de gente que todo dia, a gente está na política, todo dia você recebe zap com o currículo de todo mundo pedindo emprego e nem sempre você consegue ajudar as pessoas. Então eu acho que isso é fundamental, esses recursos todos voltando para a cidade, a cabeça realmente que desenvolva essa cidade e que pense que ela tem características na comunidade, que ela tem características no interior, que ela tem características, por exemplo, nos nossos produtores da Feira do Alto. Minha mãe foi fundadora da Feira do Alto. Então eu fico vendo o que passou esse pessoal na pandemia, a dificuldade que esse povo teve. Hoje, por exemplo, a gente sabe como é lá. Tem dia que chove que o camarada lá, né, o artesão não pode trabalhar. Então a gente tem que pensar em função dessa cidade real, dessa cidade que nos levou, né, a esse grande patamar de Teresópolis, porque eu tenho certeza que a gente precisa de muito pouco. Acho que um pouquinho de olhar a gente faz acontecer. E aí eu quero te falar isso. É dizer que a gente, de fato, né, tem um governador hoje que é próximo à cidade, que conhece a cidade, que tem estado no dia a dia da cidade, não só que governa do Palácio Guanabara. Porque teve um fator histórico. No dia 11, quando nós estivemos aqui em janeiro, nós não só tivemos em Teresópolis, nós transferimos oficialmente a sede do governo do estado para a região serrana, em Teresópolis. Foi naquele momento capital do estado do Rio de Janeiro. Então acho que isso é uma coisa importante para a história da cidade, mas não só porque figurou no Diário Oficial, é porque isso é dizer o seguinte: nós precisamos desenvolver o estado do Rio de Janeiro olhando para cada cidade do estado. E o nosso papel aqui é fazer com que Teresópolis, entre essas grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, seja um destaque. Alex, e como é que está a relação, você, o governador e o prefeito? A relação é boa, super amistosa. Como eu te falei, a minha postura foi... Com a Câmara também? Com todo mundo. Assim, minha relação com a classe política, até com os adversários, com quem ganhou a eleição, com quem perdeu, eu tento sempre fazer, né, com os deputados que atuam na cidade, com aqueles que estão eleitos, que não foram eleitos. A relação é o seguinte: eu acho que a gente tem que trabalhar para unificar e parar com briga política, porque essa coisa não leva a gente a lugar nenhum. Essa coisa de lado A, lado B, claro, a gente discorda, a gente pode pensar diferente, a gente pode até disputar uma eleição e fazer uma crítica, mas isso tem que ser no campo político, no campo de projeto, nunca na vida pessoal, até porque daqui a pouco a gente deixa de ser político e está, né, sentando no mesmo restaurante, ali, tomando café no mesmo lugar. Então não adianta fazer política dessa maneira. Eu acho que isso tem que ficar para o passado. A gente tem que trabalhar em função da cidade. Porque na hora que a Teresópolis e Friburgo sair, é aquela história, não vai faltar pai bonito para botar o nome lá. Foi aqui. Teve deputado da Baixada dizendo que pediu para Teresópolis e Friburgo. Não sabe nem onde é Teresópolis, mas veio para cá dizer que estava fazendo estrada. Mas não interessa. O que interessa é o seguinte: é entregar. A população tem que ter obra, tem que ter investimento, tem que ter possibilidade de crescimento, que a partir do que a cidade aconteça, aí depois o povo vai saber. O povo é inteligente e o povo sabe quem está de verdade construindo as coisas. Isso está. Na história mais recente, nós tivemos Newton Salomão, nós tivemos Luiz Ribeiro, tá? Deputado estadual, deputado federal, e a gente, o Luiz Barbosa, um pouco mais atrás, né? Já um pouco mais atrás. Depois prefeito. E aí eu já vou parar aí no Luiz Barbosa. A gente não consegue fazer um deputado, nem estadual, nem federal, há muitos anos. E você sabe disso. Teresópolis joga muito voto para fora. Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que tem que repensar. Vou te dar um exemplo aqui de Guapimirim. Uma cidade muito menor que a nossa, né, que hoje tem uma prefeita que se elegeu deputada com 12 mil votos. Né, com 12 mil votos. Então, eu acho que a cidade tem que repensar. Eu vou te falar que, particularmente, até um tempo atrás, eu não era tão favorável a essa ideia do voto local. Acho que o camarada é deputado do Estado. Mas não adianta. Na hora voto que você distrital. Eu nunca fui favorável ao voto distrital, não. Eu sempre fui favorável. Assim, você se elege e você tem que governar pelo Estado. Você é deputado como vereador.
Tem o vereador do bairro, eu nunca fui muito favorável a isso. Tá. Acho que vereador é vereador da cidade, tem que legislar pela cidade. Mas a grande verdade é quando você chega no... E aí eu estou falando por experiência própria, no governo do estado, por exemplo, o deputado que se elege no município de Caxias, o que se elege no Rio de Janeiro, o que se elege em Niterói, ele vai para lá para lutar pela cidade dele. Tudo bem, ele pode até ajudar Teresópolis de alguma forma, mas centralmente ele está botando energia nisso. Eu estou falando, eu trabalho hoje com o governador e tenho que trabalhar pela Baixada, pela capital, por outra cidade. Mas não adianta, a minha cidade é Teresópolis. Então, na hora que eu olho que tem uma oportunidade, você é um centro de inovação, está indo para onde? Vamos puxar sardinha para Teresópolis. E agora você imagina sendo deputado. A função do deputado também é essa, é olhar pela cidade. E eu vou falar aqui, de maneira clara, te falando, não tem problema nenhum. Olha o que Teresópolis teve quando o Salomão foi deputado, quando o Luiz Ribeiro foram deputados. A quantidade de investimento que a cidade Exatamente. teve. De lá para cá, a cidade perdeu muito. Se você parar para analisar, falamos aqui da Telefria, do Luiz Ribeiro. Você falar aqui de obra, de água na Quinta Lebrão, Salomão. Se você pensar Faetec, Salomão. Entendeu? Então você vai olhando essas coisas todas, você vai percebendo o seguinte: quando você tem deputado, obviamente que a relação é outra. Quando o deputado é de Friburgo, o deputado é de Petrópolis, o deputado é de Resende, obviamente você vai perceber que esses municípios levam mais investimentos do que a gente. Então acho que a gente tem que ter essa cabeça sim, tem que ter consciência. Porque, claro, você tem o direito de votar em quem você quiser, né? Você tem lá, como cidadão, pode escolher quem você quiser. Mas eu acho que é importante as pessoas se atentarem para isso. Você ter um deputado da cidade influencia muito. Federal, por exemplo, cada deputado federal tem hoje, né, por lei, 16 milhões de reais de emenda parlamentar para colocar... 16 milhões. Cada deputado tem por 18, ano. São 16? Né? Isso é uma variação do orçamento público federal, 3% do orçamento público. Então, às vezes, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas às vezes é muito mais do que isso, tá? Por ano. Por ano. Então esse dinheiro está indo. É só pegar a votação de um monte de gente que teve voto em Teresópolis e perguntar onde botou emenda parlamentar. Quase ninguém botou emenda parlamentar em Teresópolis. Entendeu? Que teve voto. A gente teve caminhão de votos. Chegou aqui, tem 5 mil votos, 6 mil votos. Você olha localmente quem é que hoje está... Nós temos aqui 2 deputados que atuam pela cidade, né? O André Correia, e aí faça justiça. E o Hugo Leal. Né? E o Hugo Leal, que é deputado federal. São os que atuam pela cidade, que não, apesar de não serem de Teresópolis, eles atuam fortemente aqui na cidade. Mas fora isso, teve uma quantidade de gente que teve voto aí, né, nessa onda, principalmente agora de voto isso, voto aquilo, que no final levou o nosso voto e recurso pouquíssimo para Teresópolis, né? Vamos voltar daqui a 2 anos. Exatamente. Então acho que a gente tem que fazer uma consciência, até ter bandeira clara. Aí, ainda que você nem vote no camarada que seja de Teresópolis, porque eu sou contra, acho que a gente tem que tentar fazer voto local. Mas vai votar em alguém, pergunta para ele, então, aqui, de maneira clara, nós precisamos de um hospital público aqui na cidade. O senhor vai defender a causa, o senhor assina embaixo, o senhor vai botar quantos por cento do seu recurso lá como deputado federal aqui na cidade. No deputado estadual, o senhor vai lutar. Se não lutar, a gente pode pegar o seu nome, estampar na capa do jornal e dizer que o senhor veio aqui, pegou o nosso voto, falou que ia lutar, e lá na LERJ o senhor votou contra a gente. Tem que fazer esse exercício do cidadão também, de cobrar. Porque senão fica todo mundo bonitinho pra caramba, né? Vem aqui, tem voto, sei que lá, depois toca a vida em outra cidade. Isso é uma grande falha do teresopolitano, ele se omite mesmo com aquela história, não quero saber de polícia, eu não gosto de política, se possível eu não vou nem votar, não quero nem saber de votar, não vou lá, não quero saber. Nós tivemos mais voto nulos, né? E pessoas não, e abstenções não votando do que votos válidos. É um prejuízo enorme para o E aí não adianta depois a gente reclamar que as coisas não acontecem, né? É um prejuízo enorme para o município. E entendo a cabeça do cidadão, que a política também nos últimos tempos é uma tragédia, né? A quantidade de gente corrupta, de gente presa, essa coisa toda. Mas a gente vai ter que fazer uma escolha, de alguma forma. A cidade tem que existir, o Brasil tem que existir, o Estado tem que existir. E é melhor você, às vezes, fazer a escolha errada e poder depois trocar seu voto do que não fazer escolha nenhuma. Porque a não escolha é escolher por quem há de pior. Perfeito. Alex, muito obrigado, nosso tempo acabou. Hélio, mais uma vez, muito obrigado aí pela recepção. A casa é tua. Obrigado à TV Diário, aí, ao Grupo Diário. E uma honra muito grande estar aqui mais uma vez. Não, é bom para a gente ter você aqui sempre, que a gente tem que estar a par do que está acontecendo, do que vem para Teresópolis, quem está fazendo pelo município. E eu deixei para o final para perguntar a ele sobre o deputado, porque eu já estou entrando numa campanha e vou entrar firme nessa campanha. Eu não tenho deputado, mas eu vou votar no candidato a Teresópolis. Temos que eleger aliás, um federal e um estadual. Né? Temos que eleger dois deputados em Teresópolis, porque senão a situação piora muito. Ainda bem que o Alex está lá, juntinho com o governador, é amigo do homem, né? Então, se deu bem, está lá junto com ele. E trazendo aqui muita coisa para Teresópolis, como é a Telefria. Agora, vejam bem, desde Luiz Ribeiro, que foi deputado federal na época, que a gente não tem nada acontecendo na estrada Teresópolis-Friburgo. Agora, a sorte nossa que o governador entrou, houve a troca de governo, né? E aí o governador olhou para Teresópolis e vai refazer a estrada Teresópolis-Friburgo. Alex, muito obrigado em nome do município. Obrigado, Hélio. Grande abraço. Pessoal, no programa de amanhã, eu vou estar batendo um papo aqui com o presidente da Câmara de Vereadores,
com o Leonardo Vasconcelos. Já estava há um mês que a gente está tentando que ele venha aqui, ele não conseguiu, mas amanhã ele vai estar aqui, ok? Amanhã, Leonardo Vasconcelos, presidente da Câmara. É o nosso bate-papo na segunda hora do programa. E vem aí aquele monte de novidades que eu falei com vocês. Só não falei quais são. Aguardem, está chegando. Muito obrigado, até o próximo.